Bom, então voltando, e aí conseguiram fazer, fizeram lá o decaimento dos valores de UC, apareceu aqueles dois picos lá, como foi? Pro modo R, né? Podem responder aqui pelo Professor, chat. Oi. o meu deu dois ainda, dois grupos, Mesmo trocando? mesmo trocando. Eu transpus para o Excel e depois eu joguei no arquivo TXT para conseguir no caso, sem aquele bug que eu tinha relatado. Só que mesmo assim continuou dando dois grupos. Então, às vezes acontece isso, aí tem que fazer de novo, porque isso não é um programa comercial, né? Se você for no site do Legendary, pode baixar lá uma versão atualizada desse daí, né? Então costuma acontecer isso mesmo. Não é um programa comercial, é um programa que foi feito por ele, mas isso costuma acontecer, certo? Não tem muito o que fazer, não. Por incrível que pareça, ó, às vezes acontece isso. Eu já escrevi para o autor uma vez e perguntei, olha, o programa não está dando o mesmo resultado que deu no teu artigo. Ele falou, olha, de vez em quando acontece que isso é Fortran, e flutua, pronto flutuante, uma série de argumentos lá. Sabe o que ele falou para mim? Olha, às vezes dá certo você fazer o seguinte, você pegar o executável, né, e copiar ele em outra pasta, e rodar de outra pasta. Quando é assim, com o R, né, essas coisas acabaram, não tem mais isso. Mas esse programa ainda é em Fortran, então ele dá esses probleminhas, né? Então não tem muito o que fazer, não. Você pode buscar uma solução no R, tem lá, né? Você pode baixar lá, caso você conheça, saiba rodar. Se não, faça isso que, inclusive, o autor me sugeriu. Copiar o executável, né? Aquele caminhos 2 exec, copiar ele em outro diretório e rodar de novo. Porque é muita coincidência, não é coincidência o fato de eu mostrei para vocês, né? O método de Ward deu coincidência absoluta, total, com caminhos em 5 grupos, né? Então faz sentido. Isso no caso do modo Q, né? E o modo R também, ele coincide também bastante, né? Tá? Então essa é a sugestão. Alguma dúvida com relação ao entendimento, a ideia de analisar dados, de explorar os dados? Vou mostrar para vocês aqui uma resultados de um trabalho. Isso aqui, eu acho que todo mundo está vendo minha tela, né? Isso aqui é resultado de uma consultoria que eu fiz para a Petrobras aí alguns anos atrás. Tanto que eu tenho autorização, né, para poder mostrar assim, os resultados gerais. Esses dados você não pode ficar divulgando, né, eles não permitem, mas assim, em termos gerais, não tem problema não. Então, vocês percebam aqui, ó, eu tenho lá uma plataforma na região ali dos lagos do Rio de Janeiro, né? Aqui vocês podem ver Búzios, né? Aqui é Cabo de São Tomé, Búzios, e aí voltando para cá, Saquarema, Maricá, Niterói, enfim. Em frente a Búzios, aproximadamente a cerca de 200 milhas da costa, beirando lá a isóbata de 200 metros, né? Aqui a partir daí quebra a plataforma, né? Tem um talude continental aqui. Então tem uma plataforma em operação que é Pampo e a outra Pargo, né? No entorno dessas plataformas foi feita uma série de amostras no fundo, no sedimento, né? Foi feita dragagens, né? Com um amostrador tipo box core, que chama, né? Como se fosse uma caixa que se enterra no sedimento
e aí você traz uma amostra que você estratifica, etc. Então foi feita uma série de amostras no entorno de Pargo, tanto no verão quanto no inverno, quanto uma série de amostras no entorno de Pampo, tanto verão quanto inverno, né? Amostras assim, circularmente concêntricas, né? Para justamente medir o efeito da plataforma nos organismos do bentos, né? Esses que estão associados aí ao fundo. Particularmente o que eu analisei foi a comunidade de moluscos, né? Pequenos gastrópodes, bivalvos, escafópodes, né? São moluscos marinhos que vivem enterrados assim no sedimento. Então vou mostrar para vocês uma análise, essa mesma análise que eu ensinei para fazer, né? Que vocês fazerem aqui. Mas quando a gente apresenta ela de maneira sintética, assim, ela fica bem compreensível, né? Então, quando eu faço todo aquele procedimento que eu mostrei para vocês para escolher qual valor usar, para reduzir, tudo isso foi feito aqui, né? E aí eu tenho dois grandes grupos, que é Pampo e Pargo. Então realmente conseguiu separar. A minha matriz aqui é uma matriz de fauna de moluscos, né? Então cada tracinho do dendrograma aqui foi uma amostra, né? E por várias espécies de molusco, às vezes até em nível de família, espécie, gênero, enfim. Essa é uma tabela aí de não muito grande, né? Com esse número de amostras, 40 e poucas amostras talvez, e um pouco mais de espécies. Então vocês percebam assim, ó, que o dendrograma ficou interessante. Aí então eu dividi em dois, né? Pampo e Pargo, porque todas as amostras daqui eram de Pargo e todas aqui de Pampo. Aí eu comecei a olhar, né? Isso que eu chamo para vocês de interpretar, eu comecei a olhar essas amostras que estavam agrupadas nesse grupinho aqui, ó. Aí eu percebi que todas elas eram do verão. Essas daqui, todas do inverno. E essas daqui é misturado verão com inverno, mas eles eram da borda, bem da borda da plataforma. Aquelas que ficavam mais externas aqui, ó. Minto. Ficavam mais externas aqui, ó, né? Elas apareceram aqui. Aí quando eu olhei, isso sem fazer teste de estatístico, sem usar CH, nada, só olhando. Por isso que eu estou dizendo, se você consegue interpretar, você vai lá e não precisa fazer teste nenhum, nem usar nada. Se está confuso, se você não consegue interpretar, aí você busca um outro algoritmo para te ajudar, né, para ter uma ideia. Aqui bastava olhar para os grupos formados que você viu que ela estava separando, né, a análise estava separando Pampo de Pargo, né, as amostras provenientes de Pargo e as provenientes de Pampo. E aí quando você olha para as amostras, claro, aqui não tem como ver, né, mas assim, eu olhando para elas, eu verifiquei essa coerência aqui. Então eu separei 1, 2, 3, 4, 5. Dois grandes grupos, e esse Pargo foi possível dividir em 3 subgrupos, e Pampo dividido em 2 grandes subgrupos, verão e inverno. Foi curioso que o verão e o inverno não apareceram aqui, todas elas não está misturado, né, entre verão e inverno. De uma certa maneira, se a gente for olhar aqui, olha só, estou vendo isso até agora. Cada hora que você olha para a análise, você vê uma coisa. Olha essas aqui, tudo com I, ó, ó. Inverno, verão, tá vendo tudo com V? Então, eu ainda poderia dividir mais aqui ainda, ó, né? Mas o que esse grupo aqui é, na hora que eu ploto eles no espaço? São todos de borda de plataforma. E aí tá, aí eu começo a olhar, então, quais são as espécies que apareceram Pampo Verão nessas amostras aqui. Aí eu faço um diagrama de torta e divido lá em grupos de espécies, ó. Então, eu posso ver que essa espécie, esse grupo de espécies verde, ela é característica o quê? De Pampo, certo? Em Pargo, essa espécie verde quase não aparece, tá vendo? Bem pouquinho. Nesse grupo de amostra aqui, que é meio que uma transição, aparece aqui um pouquinho mais de verde, ó.
Mas o verde é o grupo de espécies típico de pampa. Quem é o grupo de espécies típico de pargo? É o roxo, ó. Aparece em grandes proporções, né? Certo. Interessante. E aí tá, aí o que diferencia realmente pampo do verão para o inverno? A ocorrência dessas espécies aqui, ó, em amarelo. Essas espécies do grupo amarelo aparecem bastante aqui no verão. No inverno, elas somem. Por outro lado, esse grupo vermelho aparece mais no inverno. Então, o que eu posso dizer? Que o grupo amarelo, ele é típico do verão de pampa, e o grupo vermelho, ele é mais característico, assim como o azul, ó, do inverno de pampa. Percebem que é fácil mostrar, né? A gente vê as diferenças, certo? Isso aqui em termos de porcentagem, né? Em termos de porcentagem. E de onde que vem esse grupo aqui, ó? Esses grupos. Para eu fazer esse diagrama de torta, de onde é que veio esses grupos? Veio de uma classificação que eu fiz, ó, modo R. Então eu comecei a olhar para esse grupinho aqui, ó, e falei assim, ó, isso aqui para mim é um grupo, isso aqui é outro. Tá vendo só como eu fui lá embaixo? Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, né? Então eu poderia ter 2. Se eu ficasse só nos 2, eu não ia ter essa precisão de explicação que eu tive lá. Então eu fui mais a fundo. E na época que eu fiz isso daqui, foi logo depois do meu doutorado, né? Não tinha esses algoritmos também disponíveis, não tinha R, não tinha nada disso. Foi olhando, vendo a abundância, vendo um por um desses grupos, fazendo diferentes classificações. Não tinha esse software IPEST, as coisas rodavam em DOS, não era o Windows direito ainda, o Windows era incipiente. Os programas todos eram SAS, eram em DOS, né? Então, enfim, dava um trabalho certo, né? Um bom trabalho fazer tudo isso, né? Uma análise exploratória. Mas quando eu faço esses 7 grupos aqui, ó, esse A, o grupo A, eu chamei dominante em pampo. Por que é dominante em pampo? Porque ele é mesmo, ó, é o verde. Ele que ocorre tanto em porcentagem quanto em abundância. Tá vendo, ó? Esse grupo verde, inclusive, é muito abundante. Certo? Os outros grupos, as outras espécies, têm uma abundância muito pequena, então ele realmente é dominante, né? Porque isso aqui é a proporção, isso aqui é a abundância média. Aí vocês percebam, ó, de uma maneira geral, então, ó, tá vendo? O grupo roxo, nessa época aqui, inverno, no inverno em pargo, as abundâncias caem muito, ó, tá vendo? Diminui muito as abundâncias, mas ainda aparece esse grupo roxo aqui que se sobressai, uma abundância maior. E ele persiste, mas aí, ó, no inverno aparece esse azul, né? Que eu posso dizer que ele, mais do que aqui no pampo, o azul, ele é típico de pargo verão. Isso daqui é uma mistura eba danada, né? Tanto que talvez se eu separasse aqui inverno e verão, possivelmente dava uma coisa parecida com essa aqui, né? Mas eu não quis descer mais um nível aqui ainda. Poderia ter descido, né? Na divisão aqui, ó, poderia ter descido, né? Então perceberam como é que, assim, fazendo uma análise modo Q, uma análise modo R, e depois cruzando essa informação, não ficando lá nos grupos, nos 2 grupos, lá no trivial, baixando um pouco. Ah, mas eu usei o CH não dá grupo nenhum, dá tudo errado. Ok. Às vezes o CH é muito rigoroso e ele não funciona. Às vezes o software está ruim por alguma razão. Então abandona o CH e usa a interpretação ecológica ou aquilo que é possível ser visualizado, né? Eu estou mostrando para vocês como é que eu interpreto. Ó. Eu olho uma por uma e vejo quem elas são e aonde essas amostras aqui estão, quem elas são e que época. Aí eu vou percebendo um padrão aqui, né?
Eu consigo ver, ó, claramente, né? E aí, esse quadro todo aqui, a gente pode chamar de uma análise nodal também, aonde eu cruzei a informação modo Q com a informação modo R, né? De maneira, assim, bem clara, né? Expositiva, mostrando as localizações e tal, certo? Um outro exemplo, isso está num artigo que eu publiquei com um aluno meu de doutorado da Federal Fluminense, né? Eu sou credenciado também no programa de doutorado de lá, e isso daqui foi um artigo que foi publicado lá por um dos orientandos que eu tive lá. E aqui eu fiz uma outra coisa, ó. Aqui eu fiz uma análise nodal, mas assim, no modo Q eu fiz hierárquico. E no modo R eu fiz um caminhos. Eu peguei o caminhos, certo? O grupo caminhos, que é uma classificação não hierárquica, para comparar com uma classificação hierárquica, né? Isso é uma outra forma, eu não preciso fazer a mesma coisa, né? Então, é uma outra maneira. E aqui eu coloquei as abundâncias. Aqui são vários tipos de arte de pesca, né? Arrasto no verão, no inverno, no summer, né? Verão, inverno, primavera, né? Isso aqui é um arrasto de praia, isso aqui é uma rede curvineira, isso aqui é uma linguadeira, e um arrasto de meia água, linha, enfim, diferentes artes de pesca, que foi bem interessante a composição de espécies de cada arte, né? Foi bem característica, né? Determinadas artes, por exemplo, essa arte 4, ela pega muito o grupo E, né? Ela é um pouco do grupo E, ó. Essa arte aqui não pega grupo E praticamente, ó, essa arte aqui, tá vendo? Ó. E a linguadeira, que é um tipo de como é que eu vou dizer? De rede de espera, né? Vai pegar linguado no fundo, ela basicamente pega o grupo C, ó, específica, um ou outro, né? E isso daqui mostra a abundância de cada grupo, né? A biomassa, na realidade, de cada grupo. Então, eu posso... Aí, aqui, ó, a gente pode ver aqui, esse quadrado aqui é abundância, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, que no verão e na primavera as abundâncias são muito maiores. Tá? Isso é um artigo publicado, está lá no meu Lattes, trabalhou com pesca artesanal aí do município de Niterói. E aí eu usei uma análise nodal, só que eu peguei o grupo de espécies, fiz por caminhos e o modo Q, né? Na realidade, as minhas amostras, elas não eram bem amostras, elas eram modalidades de pesca por época do ano. Então, cada tracinho desse aqui era um objeto da minha análise, né? Qual era o objeto? O objeto aqui, ó, todos os arrastos que foram realizados no outono, por exemplo. Mas só que tinha um monte de rede de pesca acontecendo ao mesmo tempo aqui, ó, no outono, né? Você sabe como é que é a pesca artesanal, várias artes ao mesmo tempo ali, né? E as espécies que vinham em cada uma. Então, a gente conseguiu fazer essa forma de entender aquela grande variabilidade aí, né? Usando a análise nodal mista, né? Usando o método SAM e usando um caminhos, né? E é curioso que esse caminhos aqui, ele apareceu assim, ó. Eu fiz um CH com ele, né? Que tinha muita espécie rara, muito zero, muita coisa. Aí percebam lá, ó, deu 2 grupos, né? Que é aquele trivial. Aí eu fui indo, ó, lá no 5º grupo, ele deu uma subida. Depois caiu de novo, ó. Tá vendo? Ó? 15, ele cai para 12, depois ele sobe para 3, depois ele cai para 11. Então, eu falei, opa, eu vou investigar aqui essa estrutura, essa partição de 5 grupos. E quando eu fui investigar a partição de 5 grupos, apareceu os 5 grupos, né? A, B, C, D e E. E aí eu fui dividindo eles pelos grupos que apareceram lá no modo Q, né? Nos tipos
de pescaria por época do ano, e eu consegui ver estruturas e o grupo de espécies que era mais comum aí nas artes, né? Então, mostrei para vocês aí umas 3, 4 maneiras. O Elton mostrou uma maneira, né, que a gente desenvolveu também, de fazer aquele mapa de calor, o modo Q, modo R. E eu mostrei para vocês o exercício, que é reduzir lá para aquela tabelinha 3x4, 2x3 e tal, né? Que também é uma forma de analisar. Essa que está aparecendo aqui, ó, né, modo Q, modo R clássico, usando apenas a interpretação, né? A interpretação de cada grupo. Não usei nenhum algoritmo para me definir esses grupos aqui, ó. Eu simplesmente fiz um nível de corte aqui nessa posição e tratei de ver se eu conseguia interpretar esses grupos aqui. E aí a interpretação eu consegui fazer, que foi justamente essa aqui. Então isso daqui é o que a gente pode chamar aí de uma análise nodal também, né? Usando a classificação modo Q, modo R. Então vocês vejam o quanto de ganho no entendimento das variabilidades naturais, tanto espacial quanto temporal, que a gente pode ter usando uma técnica assim tão simples como é a técnica de classificação, né? Alguém está querendo entrar aqui, Elton. Isso ficou entendido? Vocês perceberam a variedade de possibilidades que a gente tem de comparar uma classificação gerada modo Q com uma classificação modo R? Vocês perceberam isso? Da Raniel ainda deu 2 também, né? Engraçado, todo mundo deu. Sim. Oi, Raniel. Professor, posso fazer uma pergunta Claro. sobre aquele trabalho que o senhor fez para a Petrobras, né? Não é assim exatamente sobre as classificações, mas eu queria entender qual era o interesse deles nesse grupo de espécies específicas. Era para ter o conhecimento? Eles iam fazer algum trabalho com essas espécies de conservação, alguma coisa do tipo? Então, para ter permissão permanente, né, para explorar petróleo, é uma exigência não só nacional, mas internacional, que você faça, que tem várias etapas, né, de preocupação ambiental. A primeira etapa é uma caracterização ecológica, né? A segunda etapa, quando você faz uma caracterização ecológica, você oferece para a sociedade, para as pessoas saberem, a comunidade científica internacional, inclusive, saber como é aquele ambiente de fundo, né? Então, eu fui contratado para fazer análise de grandes volumes de dados sobre essas comunidades de fundo. Com que objetivo? Cumprir uma exigência ambiental internacional, que é fazer uma caracterização ecológica do fundo. A partir daí, eu participei também de outras reuniões e tal, para definir o que deveria ser monitorado, né? Então não precisava de tantas estações assim, porque elas estavam agrupadas, né? Que você vai monitorar aquilo ao longo do tempo. Então você não precisa ficar toda hora gastando dinheiro, porque é caro fazer isso daqui, né? Então, a partir dessa caracterização, que é uma exigência legal. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, o que motivou esse estudo? Esse estudo foi motivado por uma exigência legal que determina que para se extrair óleo, né, petróleo no mar brasileiro, no ambiente terrestre também, é necessário uma primeira etapa de caracterização ecológica. Então eles fizeram isso com bentos, né, com plâncton, com o ictio, com a vegetação, com uma série de coisas. E eu trabalhei então com essa base aí do bentos, que é bem dizer que é a mais importante, né, onde o óleo pode vazar e causar um impacto ambiental muito grande aí nessas comunidades bentônicas, né? Mas eu participei então na análise e caracterização bentônica para cumprir uma exigência legal.
respondido ou não? Sim, entendi, professor. Obrigada. Né? Isso está acontecendo, né? Atualmente eu participo aí de um grupo que analisa também grandes volumes de dados lá do rompimento de Mariana. Vocês devem ter ouvido falar, né? Aquela como é que é, ligado à Vale, né? Que rompeu lá uma barragem e aquilo saiu no Espírito Santo por quilômetros, né? E aquilo foi um problema seríssimo internacional, né? Ficou muito difícil, inclusive, para a Vale depois vender, né? O seu minério e tal. E aí a Vale fez o quê? Junto com os estados, né? Até com o governo federal também na época, criaram uma fundação, né? Criaram uma fundação e essa fundação então contrata uma série de atividades de monitoramento. Então essas pessoas, várias universidades ali da região, né? E muita gente envolvida gerando grandes tabelas gigantescas de dados inacreditáveis, né? Assim, dados de há muito tempo, né? Aquilo vai ser monitorado agora há muito tempo. Então, eu fui convidado recentemente para participar dessas análises de dados aí, né? Para entender padrões e tal, e para avaliar aí eu e outros colegas, né? Para demonstrar para vocês que essa coisa da análise quantitativa de dados ecológicos, ela tem mercado, né? Então, quem se interessar por isso, quem tiver facilidade, gostar, né? Porque isso aí é sentar no computador e ficar ali torturando os dados até eles confessarem. Um amigo meu fazia isso. Porque você roda a análise uma vez, depois você roda de novo, aí você roda de novo, aí mais uma vez ainda, aí tira uma coisa, coloca outra, tenta de um jeito, tenta de outro. Então, analisar dados não é apertar um botão e tá pronto, faz o relatório. Não é isso, né? Então, você tem que ter conhecimento do grupo que você está fazendo, né? E um conhecimento intermediário, ou pelo menos um pouco mais avançado, das técnicas para poder reduzir a informação e conseguir enxergar os padrões, né? Isso é o que é a tentativa dessa disciplina para vocês, né? Para o grupo aí da engenharia ambiental, né? Oferecer minimamente, né, o conhecimento dessas ferramentas, e quem tiver realmente interesse, gostar disso e tal, né? Eu garanto para vocês que isso tem mercado, né? E por incrível que pareça, cada vez maior, né? Porque as pessoas parecem que estão desaprendendo matemática, não conseguem fazer mais nada com matemática, estão tendo dificuldades e tal. Isso provavelmente por causa que o ensino anda muito ruim, né? Ultimamente. Mas, enfim, é só para motivar vocês, que num primeiro momento, assim, parece aquela coisa enfadonha, chata, não tem nada a ver comigo, né? Não, mas eu estou aqui na Amazônia, que eu vou interessar em ficar fazendo exercício com peixe de Ubatuba, que é a tabela que vocês usaram aí, né? Tudo bem, mas aí eu tento dar exemplos de outras situações, né? Então, quando você tem uma grande tabela de dados dessas formas, né, com variáveis ambientais ou com contagem de espécies, né, de determinados grupos e tal, grandes volumes de dados, você tem que você tem que usar técnicas que te facilitem a você entender padrões naquilo e dizer coisas sobre aquilo, né, e dar sugestões, né, porque você não vai resolver aquilo num relatório, né? Então, por isso que eu trouxe esses outros exemplos aí para vocês, tá? Bom, alguma dúvida em questão? Todo mundo quietinho, ninguém fala nada, então beleza. Nós vamos aproveitar agora mais essa 1 hora que a gente tem de aula e vamos passar para um outro tema, né? Passar para um outro tema. Que eu acho que é nas primeiras vezes que eu consigo passar para um outro tema, mas eu tenho 1 hora para trazer para vocês. Que a ordenação,
né? Então, esses dois termos, né? Esses dois jargões, classificação, a gente viu ele aqui em detalhes, né? Principalmente classificação com o intuito de classificar tabelas ecológicas. O que é uma tabela ecológica? Não é uma tabela que não polui o ambiente. Esse negócio da adjetivização da ecológico, né? É um ônibus ecológico, né? Isso aí é uma bobagem absurda, né? É uma batedeira elétrica ecológica, né? Ecologia são processos complexos, né, de interação entre a biota e o meio físico, né, que se transformam entre si, né? Então isso que é ecológico, né? Um ônibus pode ser não poluente, né? Então ele pode estar protegendo o ambiente, não poluir. Agora, usar o ecológico como se fosse não poluente, isso é usar mal, né? Isso é usar erroneamente, né, o termo ecológico. Vocês, como engenheiros ambientais, aí possivelmente vão trabalhar, por favor, combatam esse tipo de uso errôneo, né, da palavra ecológica, né? Não existe um ar-condicionado ecológico, né? Ele pode gastar menos energia, né? Ele pode ser menos poluente, é isso que ele é no máximo, né? Agora, ecológico ele não é, né? Então, o que eu digo assim, uma matriz ecológica? Uma matriz ecológica é quando ela trabalha então com uma comunidade, né? Um conjunto de espécies que compõem comunidades ou várias comunidades. Normalmente a gente classifica, né? A gente viu aqui detalhadamente como é que se classifica matrizes ecológicas. E tem uma outra característica interessante, assim, ó, que na natureza nem sempre existem grupos bem definidos. O que existe é uma gradação, né? Existe um gradiente. As espécies vão mudando devagar de um ambiente para o outro, né? A gente já falou um pouco disso aí na tal da beta-diversidade, né? Que é justamente isso, é a troca das espécies. Então, o que às vezes faz sentido são grupos de espécies que são às vezes bem diferentes, né? Na ponta dos gradientes. Mas no meio existe, na realidade, uma variação gradual. Então, para verificar essa variação gradual, né, para verificar isso, existe um conjunto de técnicas também que se chama ordenação, né? Ordenação. Então, sempre que a gente for fazer um trabalho com base de dados ecológica, base de dados de comunidade de espécies, onde eu tenho lá matriz com a contagem das espécies por época, né? E eu tenho lá matrizes com essas mesmas épocas ou locais, mas eu tenho um conjunto de variáveis ambientais. A ideia é reunir e tentar entender. A gente fez um pouco disso quando falou do teste de Mantel, né? Teste de Mantel parcial, que foi a primeira ideia em reunir aí variáveis ambientais com variáveis biológicas. Mas toda vez então que eu for analisar essas tabelas, né, esse problema, eu uso técnicas de classificação e ordenação em conjunto. Vocês viram bastante classificação. Agora vamos falar então das técnicas de ordenação. Vamos lá. Existem uma infinidade delas, né? Eu vou falar de uma que tem muito uso, e ela é bem intuitiva, e ela não tem uma álgebra envolvida, né? Porque as outras, como análise de componente principal, análise de correspondência, análise discriminante, análise canônica, tudo isso tem uma álgebra meio elaborada, né, por trás disso. E eu vou falar de uma técnica de ordenação que não tem essa álgebra, tá? Só para iniciar vocês na ordenação e mostrar até onde a gente pode ir fazendo ordenação. Então, a ideia
A ordenação, uma das características dela, dessas técnicas, né, é o seguinte, é reduzir o espaço. Então, dar um jeito de mapear os pontos amostrais num espaço de 2 dimensões, no máximo 3, certo? Faz de conta que esses pontinhos aqui, ó, esses pontinhos que vocês estão vendo aí seriam as amostras, né? E elas têm coordenadas agora num eixo 1, né? Ó. Se eu pegar ela daqui até aqui, ó, coordenada no eixo 1 e coordenada agora no eixo 2. Que eixo 1 e eixo 2 que é esse, né? Na realidade, esse eixo 1 e esse eixo 2 é uma maneira de reduzir a variabilidade. Porque se eu olhar minha matriz de dados, se eu vejo as minhas espécies lá, as espécies que ocorrem lá, cada espécie daquela podia ser um eixo, né? Então eu teria, às vezes, dezenas de eixos, mas eu quero resumir essa informação toda num diagrama de 2 eixos. Então a gente resumir tudo isso daí. Como é que faz um troço desse? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês o que é essa técnica, tá? Primeiro, deixa eu só... O que é essa técnica? É o seguinte. Então, vamos... Onde é que a gente parou? Ah, vocês viram lá vamos fazer assim, ó. Aqui, ó, tá. Ó. Então, boa parte do que a gente fez era chegar até uma matriz triangular, né? Até uma matriz triangular. E dessa matriz triangular, eu ia ir lá e, por exemplo, eu fazia a transformação toda e a partir dela eu ia fazer uma classificação, né? Da matriz triangular. Então, agora, da matriz triangular, eu vou fazer a classificação que a gente já fez, né? Mas com ela eu vou fazer também uma ordenação. De que maneira? É assim, ó. Vamos usar uma técnica. Depois vocês podem procurar outras informações. Naquele vídeo daquele professor do Mato Grosso que eu passei para vocês lá, né? Inclusive na aula anterior, eu pus lá um vídeo a ser visto para a próxima aula, né? Tá lá um link, né, de uma técnica de ordenação que é chamada, vamos escrever o nome dela aqui, NMDS. Isso aqui é a No Metric Dimensional Scaling. No Metric Dimensional Scaling é uma escalonamento dimensional não métrico, tá? Ela chama-se NMDS. É isso que a gente vai aprender aqui. A ordenação que a gente vai aprender aqui é a NMDS, que é uma ordenação robusta, muito usada na literatura, né? Existem outras, certo? As outras são um pouco mais elaboradas, vai fugir um pouco aqui daquilo que está sendo proposto aqui para essa disciplina, nesse nível, né? Na pós-graduação eu avanço um pouco mais nas outras ordenações. Então vamos entender o que é isso daqui. Eu vou então, ao invés de fazer um dendrograma, eu vou representar a variabilidade lá das minhas espécies, das minhas amostras. Eu vou apresentar essa variabilidade, ao invés de apresentar ela num dendrograma,
Eu vou apresentar ela num diagrama de dois eixos cartesianos, eixo 1 e eixo 2. De que maneira? Certo? Então, eu faço assim, ó. Bom, a partir da matriz triangular, a ideia é dessa matriz triangular passar essa matriz triangular para representar pontos nesses eixos aqui. Portanto, ao longo desse eixo, olha, eu vou ter uma ordem. Portanto, eu vou ordenar. Como é que eu passo daqui para cá? Então, esse é um autor aí, vocês devem ver por lá, chama-se Kruskal, né? Ele deu uma solução inventiva, muito interessante para isso, que foi o seguinte. Bom, então, num primeiro momento, ele vai lá e cria dois eixos, certo? Vamos supor que eu tenha, sei lá, 10 amostras aqui. Eu tenho 10 amostras aqui. Então, ele pega, para cada amostra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega essas 10 amostras e joga elas aleatoriamente nesse eixo aí. Certo? Jogou, então ele faz o quê? Ele pega e faz uma matriz triangular. Ao nível desses dois eixos aqui, medindo a distância euclidiana entre as amostras. Então, uma com a outra, mede as distâncias, certo? Uma com a outra, assim por diante. Aí ele coloca essas distâncias aleatórias aqui dentro. Faz uma correlação, como se fosse um mantel, né? Faz uma correlação entre esses dois. E mede qual é a correlação, provavelmente é baixa. Aí ele faz o quê? O algoritmo, na segunda interação, ele vai trocar de lugar as amostras, ó. Vai trocando de lugar as amostras e mede novamente essas distâncias que vão estar aqui na segunda interação e vai ver qual é a correlação. Aí ele perturba de novo a posição aqui, ó, ele vai perturbando a posição interativamente e vai gerando outras matrizes triangulares, outras, vai gerando, até chegar uma hora que não muda mais e essa correlação aqui seja a mais alto possível, a máxima. Então você imagina, é um algoritmo altamente sofisticado para fazer isso, né? No final, ele vai gerar um diagrama fatorial, onde vai ter coordenadas num eixo e coordenadas num segundo eixo. De quem? Das amostras. Apenas das amostras. E elas, então, vão estar ordenadas. Essa é a ideia do NMDS, que é uma ideia simples de ser entendida, né? O que é a base para ele fazer? A base é essa matriz triangular, que a gente tomou todo o cuidado para fazer ela. Tem que tomar todo aquele cuidado até chegar aqui. Reduzir, transformar, tudo que a gente falou vale até agora para cá. Aí, a partir daí, essa matriz triangular vai servir para quê? Para verificar qual é o posicionamento, aqui, o mapeamento, né, nesses dois eixos, que melhor representa a matriz triangular. Só que tem um detalhe, essa correlação aqui, ela não é a correlação de Pearson exatamente, né? Ela é uma correlação não paramétrica de Spearman. Essa correlação que é usada aqui é Spearman, que é uma correlação de rankings, né? Quem fez estatística, ou quem não fez, mas enfim, é como se eu transformasse os dados em ranking e fizesse a correlação. E o algoritmo procura variar em torno do ponto inicial, né? Até encontrar a máxima relação.
Isso daqui é um algoritmo que tem alguns problemas, então ele foi sendo melhorado ao longo do tempo, né? Porque às vezes pode ficar preso aqui e não conseguir sair daqui, porque nunca baixa esse R, né? Então, às vezes é interessante oferecer uma configuração inicial, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa matriz de dados e vamos ordenar através do NMDS, usando o PEST. Ok? Então, vamos lá, ó. Mas o que vai acontecer aqui, ó? Vamos ordenar primeiro, ó. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se vocês percebam. Eu já deixei aqui aqueles 5 grupos que eu achei lá, ó. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Eu não vou usar ele, não. Eu vou... Faz de conta que esses 5 grupos não tá aí, tá? Fica só minha matriz normal, pra gente ver como é, ó. Marquei a matriz inteira. Agora eu vou lá no multivariado. Vou ordenar. Percebam aí a quantidade de ordenações que tem, ó. Análise de componente principal, análise de coordenadas. Olha o nosso NMDS aqui, ó. No Metric Multidimensional Scaling. Correspondência, detrended, correspondência, canônica, discriminante, vai embora. Análise de redundância. Então tem um monte de técnica de ordenação. Todas elas exigem uma álgebra mais elaborada, né? Mas, então a gente vai usar NMDS. Pronto, vamos clicar lá. Agora sim, ó, as amostras nas linhas e as variáveis nas colunas. Ela vai ordenar quem? As linhas, que são as amostras. Apareceu aí para eu escolher. Eu quero 2 dimensões ou eu quero 3 dimensões? 2 dimensões tá bom. Só isso, ó, mais nada. Ó, eu vou usar aqui o que? Distância euclidiana. Qual matriz que eu vou usar? Porque eu poderia usar aqui, ó, lembra lá do Bray-Curtis? Posso usar aqui um Bray-Curtis. Mas só que eu já transformei. Eu transformei para corda, né? E quando eu transformo, faço transformação raiz quarta e faço a transformação corda, a gente já falou isso várias vezes, eu já posso usar só euclidiana. Então, ok, mando computar. Olha que ela fazendo, ó, porque ela é interativa, tá vendo? Ó? Demora, ó, tá vendo o verdinho? Tá indo, tá indo, tá indo, atenção, tal. Conseguiu achar um resultado estável. No caso aqui, ele já incorporou, ó, os pontinhos, mesmo eu não marcando, ai, ai. Mesmo eu não marcando, né, ele já dividiu para mim naqueles grupinhos que eu pus lá. Mesmo eu deixando ele de fora, ó, safado. Então eu vou deixar ele de fora mesmo. Eu não quero que ele venha aqui agora. Então eu vou clicar aqui, eu vou editar, eu vou copiar, eu vou levar ele para outro lado, depois eu vou pôr ele aqui. Não quero ele aqui agora. Não. Espera aí. Edit, paste. E agora aqui eu vou colar. Mas por que ele não quer colar? Por alguma razão. Vou edit, copy. Tem que copiar ele. E colar. Pronto, tá ele aqui. Tá. Aí eu vou tirar ele de lá. Eu não queria que ele atrapalhasse. A gente tem que ir por partes. Vou remover ele daqui. Pronto, tá. Esses grupos aí não quer dizer mais nada, tá? Então marquei todo mundo. Não tem grupo, não tem nada. Vou mostrar a ordenação. Multivariada, ordenação. Multivariada NMDS. Do jeitinho que tá aqui, eu mando computar. Vai indo.
ainda manteve. Bom, enfim. Então, olha só a ordem que tem, ó, vem daqui até aqui. Eu posso colocar ali, ó, o row label das amostras, né? Então, ó, eu verifico aqui, ó, amostra 6, 3, 3, ó, 8, estão todas elas aqui. Eu posso tirar o label, ó. Esses grupos aqui, eles insistiram em ficar aí, mas agora eu vou dar um jeito deles saírem daí, tá? Definitivamente, olha só. Coisa chata. New. Vem ou não vem? Eu quero ir aos poucos, entendeu? Não quero ficar confundindo vocês. Deu uma... Pronto. Tá, então tá. É porque ele tava travado lá na realidade, por isso que ele veio. Então vamos de novo, né? Pegar a matriz completa, levar no past, eu vou ordenar ela de novo. Aos poucos, né? Olha lá, ó. Quero mostrar características da ordenação. Então, marquei aqui. Vou trazer a matriz, então, para o past. Vou ter que transpor novamente. Edit, rearrange, transpõe. Tá aí a matriz, então. Vou ordenar ela, como eu já fiz algumas vezes, vou de novo. Tá toda marcada, multivariada, ordenação, NMDS. É euclidiana, porque eu já transformei tudo pela... Aí eu posso usar euclidiana, que na realidade eu estou fazendo raiz quarta corda. Computo, vai lá. Leva um tempinho para rodar. E vai rodar, então... Vai fazer um plot. Portanto, vai plotar. Olha, esse aqui é o primeiro eixo e esse aqui é o segundo eixo. Esse eixo aqui, ó, representa, então, um gradiente, né? É um gradiente, ele está nessa ordem aqui, ó. Esse eixo agora representa um gradiente. E o segundo eixo é um gradiente independente desse primeiro. Essa é a característica da análise, né? Do NMDS. Esses eixos aí vão ser independentes um do outro. Então, isso aqui tem um gradiente e no segundo eixo tem um outro gradiente. Eu posso pedir os labels, né? Aí eu tenho esses labels aqui, ó. Posso ver que eu tenho a 15, a 18, a 17, 17, 18, 11, 11, 12. Tá, deixa elas aí. Então, isso daqui, na realidade, é um gradiente. As amostras que estão aqui, à medida que elas vão passando para cá, ó, eu imagino que elas vão se posicionando em outro lugar, é porque a composição de espécies dela vai mudando à medida que eu vou andando nesse eixo aqui. Aqui estão as coordenadas, então, de cada amostra para esse eixo. E aqui o diagrama de Shepard. O que é o diagrama de Shepard? É o que mostra a correlação final entre a matriz de triangular de corda, que foi dada lá pela matriz de distância euclidiana, né? Com a matriz de distância no nível dos dois eixos. Essa aqui foi, então, a correlação encontrada. Lembra que eu falei que vai procurar a melhor correlação? Então, você percebe que existe, sim, uma relação razoável, né? O R quadrado, ele está conseguindo reunir boa parte da variância mais no primeiro eixo do que no segundo, né? E isso daqui é uma coisa que a gente tem que prestar atenção para ver se o NMDS é válido, que é o estresse. Estresse, na realidade, é o inverso da correlação de
de Spearman, é o inverso. Então, costuma dizer que a análise... Quer dizer, costuma não. Eu não costumo nada. A literatura, né? Que eu tenho que ter o menor estresse possível. E é tolerável um estresse até 0,2. Então, a gente está dentro do tolerável. Ó, o estresse foi 0,16. Mostra que existe sim uma relação entre aquela distância euclidiana e as distâncias geradas no nível desses dois eixos aqui, ó, dois eixos, né? Desses dois eixos, esse eixo com esse eixo. Então tá bom, então olha só que bacana, coisas que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer aqui? Vamos sair disso e vamos dizer o seguinte, ó, essa análise ela é muito interessante porque eu posso agora plotar variáveis ambientais aqui. Então eu vou inserir, ó, inserir uma coluna e vou colocar uma variável ambiental aí que eu tenho lá. Lembra da minha matriz, que eu tenho a matriz de fauna e matriz ambiental? A matriz ambiental, ó, eu tenho latitude, longitude, profundidade, eu tenho profundidade. Vamos colocar profundidade lá? Vamos colocar profundidade? Cadê aqui, ó? Então aqui eu vou colocar profundidade, paste. E vou marcar todo mundo de novo, ó. E vou rodar NMDS de novo. Agora perceba só que interessante. Tem uma opção aqui no NMDS que eles perguntam se você tem alguma variável ambiental. Eu tenho sim, tenho uma. Ela é sempre colocada no começo da matriz. Eu tenho uma variável ambiental. E eu vou mandar ele computar. Ele vai saber que a minha primeira lá é uma variável ambiental. O que ele vai fazer? Ele vai fazer correlação com os eixos. Vai fazer correlação com os eixos. Tá vendo aqui esse verde aqui, ó, profundidade? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que a minha variável profundidade, isso aqui é um vetor que ele está plotando. A minha variável profundidade está profundamente relacionada com o primeiro eixo. Então, eu posso quase que interpretar que esse primeiro eixo aqui, ó, é um gradiente de profundidade. Certo? É um gradiente de profundidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todas as minhas variáveis aí. Posso fazer isso também. Quantas são? Vamos dar uma olhada. Tá aqui, ó. Quantas são? Então, na realidade, eu tenho de 2 a 15, eu tenho 14, né? 14 variáveis. Então, vamos colocar lá as 14. Para isso, eu vou copiar e vou transpor para cá. Tem algum lugar qualquer para transpor aqui? Eu vou transpor aqui mesmo. 14 variáveis. Vou botar todas elas lá. Aí eu quero ver que tipo de relação tem. Então, vamos lá. Apago isso daqui. Eu tinha colocado uma variável só, né? Eu quero 14. Então, eu vou abrir aqui mais 13. Vou botar 15 para não ter problema. Eu vou editar e eu vou adicionar mais variável. Quanto? 15. Depois eu apago. Ó, abri um espação aqui. Aí eu vou lá, pego todas as variáveis e ponho lá. Na realidade, elas são 14, né? 14 variáveis. Eu entro aqui e vou colocá-las aqui, ó. Edit, paste. Então, elas aí e tá aqui. Tá. Então, essa profundidade aqui não precisa ter. Eu ponho a mais, porque às vezes ela sobrepõe, eu me perco. Então, essas aqui eu posso tirar daqui, ó.
edit, vou remover, certo? Então, olha só que interessante, eu vou ordenar e eu vou plotar também, nessa ordenação, todas as variáveis que eu coletei. Então, vamos lá. Eu vou, ó, multivariada, ordenação, NMDS. Quantas variáveis ambientais eu tenho agora? 14, ó, 14. Então, vamos computar. Vai lá, fazendo as contas. Olha que interessante. Plotou todas, né? E aí, para ficar mais fácil de enxergar, eu vou vir aqui para editar o gráfico e vou mandar ele centrar e vou falar para ele deixar a linha grossa assim, né? E eu vou tirar esse frame daí. Pronto. Pronto, ó. Aí ele está centrado, né? Então, olha só que interessante, ó. Antes de mais nada, eu preciso mostrar para vocês aqui o princípio dos vetores. O princípio dos vetores é assim, ó, para a gente entender. Tá ali o eixo, né? Certo? Como estava lá, ó, é a parte positiva e a parte negativa do eixo. O que é o princípio do... Aqui estão os eixos, né? Então, beleza. Se eu tenho um vetor que tem um ângulo muito pequeno, com esse eixo 1 aqui, ó. Se ele tem um ângulo muito pequeno, significa que ele tem uma correlação positiva alta. Se eu tenho um vetor assim, ó, certo? Ele tem um ângulo muito pequeno, é com esse eixo aqui, ó. Então ele tem correlação positiva com esse eixo aqui, né? Se eu tenho um vetor aqui e o outro vetor a 180 graus dele, aproximadamente 180 graus, eu posso dizer, vamos supor que isso aqui seja temperatura, isso aqui seja salinidade, ó. Então a temperatura está altamente correlacionada com a salinidade, só que de forma negativa, onde aumenta uma, cresce outra. Se eu tivesse o vetor salinidade assim, ó, com um ângulo pequeno entre eles, quanto menor o ângulo, mais correlação teria esses dois vetores, vamos supor, temperatura e oxigênio. Se esses dois vetores estivessem assim, eles seriam altamente correlacionados. Se eles estivessem no ângulo de 180, eles estão correlacionados, mas de forma negativa. Agora, se eles estiverem no ângulo de 90 graus, eles não têm nenhuma correlação entre si. Certo? Isso eu posso falar dos vetores e dos vetores com os eixos. Isso é a forma vetorial de representar. É assim que eu interpreto os vetores que tiverem lá. E detalhe, se eles estiverem dentro da unidade, né, isso aqui vale 1, isso aqui valendo 1. Se os vetores estivessem aqui dentro, ó, eles não têm muita importância. Eles não têm muita correlação com o eixo, mesmo que ele tiver um ângulo pequeno. Tá? Então, para ele ter correlação, ele tem que estar fora de um grau, uma unidade, né? Ele tem que estar fora disso daqui para ele considerar correlação. Isso graficamente, né? Certo? Então, dito isso, para ter uma ideia como é que interpreta vetor no espaço, a gente volta lá para o nosso diagrama e agora vamos interpretar. Ó. Então, olha só, onde está a unidade está bem por aqui, ó. É 0,1, né? A unidade é por aqui. Então, olha só para você ver, ó, profundidade bem grande, latitude bem grande, ACAS.
Então, vocês percebam, ACAS, latitude e profundidade, tem os maiores valores nessas estações aqui, ó. E ACAS, latitude e profundidade, tem, como elas estão para cá, eu posso pensar que esse vetor pode ser prolongado para cá, ó. Então, essas amostras aqui, elas têm baixos valores de ACAS, latitude e profundidade. E essas amostras aqui, essa amostra aqui, ó, essa, ela tem baixo valor de temperatura, de água costeira, de água tropical, de oxigênio, de diâmetro médio e assim por diante, ó, né? Então, o que eu posso dizer? Existe um gradiente ambiental ligado à profundidade. Quanto mais fundo eu vou, maior quantidade de ACAS, a latitude é maior e a maior profundidade. Posso dizer que eu tenho uma quantidade um pouco maior de areia, né? E essas amostras aqui, elas têm maior temperatura. Cadê a salinidade? Salinidade um pouquinho maior para cá, mas é pouca relação, né? Então, eu só plotei todas as variáveis aí, mas eu não sei se elas são significativas ou não, né? Então, como é que eu faço para escolher, para não ficar esse monte de variável aqui? Às vezes tem variável que nem interessa, né? Como é que eu faço para escolher? Eu faço assim, ó. Eu vou pegar lá os eixos, vou copiar os eixos. Copiar os eixos aqui do lado, ó. Tá vendo? Ele copia por cima. Vou copiar os eixos aqui. Tá. Não preciso. Aí eu vou pegar o eixo 1 e o eixo 2, que são as coordenadas, né? Vou recortar. São 3. Eu vou colocar aqui. Então, isso aqui, ó, é o eixo 1, o eixo 2. E aqui o nome. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir a correlação que as variáveis têm com os eixos. Aonde que eu vou descobrir isso? Lá no PEST. A gente já viu isso, inclusive, né? Então, new. O que eu estou fazendo? Bom, eu criei os eixos. Vocês já viram que o eixo foi uma representação para diminuir, para reduzir o espaço para eu poder ver padrão, né? Eu aparentemente vi um padrão lá, parece que tem um gradiente que vai do mais raso para o mais profundo e as outras variáveis vão acompanhando. Bom, então o que eu vou fazer? Que variável eu vou colocar lá? Eu só tenho que colocar variável que seja significativa. Com quem? Com o eixo. Então eu vou calcular a correlação deles, ó. Editar, paste. Eu coloquei aqui os eixos, certo? Olha só, o eixo ele tem a mesma dimensão. Cada amostra tem uma coordenada, não é? No eixo 1, no eixo 2. Então os eixos, na realidade, é isso. É o conjunto de coordenadas das amostras no eixo 1 com o conjunto de coordenadas no eixo 2. E eu vou ver o qual que eles têm correlação. Eu marco todo mundo, vou lá na univariada, vou lá na correlação. Que correlação eu quero? Eu quero uma correlação de Spearman, não paramétrica. Certo? Então, o que ele está dando aqui? Ó? Se eu olhar esse plot aqui, ó, a diagonal principal eu vou tirar. Eu vou... Só preciso desse triângulo aqui. Elipse
Vou fazer em elipse, que é mais legal. E eu vou manter só aquelas que são... eu vou dar um box naquelas que são menor do que 0,05, aquelas que são significativas. Quem é significativo apenas, né? Não é isso? É. Cadê o eixo 1, eixo 2? Só quem é significativa. Olha só que interessante, ó. O eixo 1, ele é significativo com a latitude, com a profundidade, com a temperatura, com CaCO3, com água costeira e água tropical. Então, o que que mostra? Ó, o eixo 1 tem uma correlação positiva com a latitude, positiva com a profundidade, mas o eixo 1 tem uma correlação negativa com a temperatura. O que significa isso? Quanto mais aumenta o eixo, diminui a temperatura. Faz sentido, né? Então, vamos anotar quais são as variáveis que são significativas. E a partir daí, são essas que eu vou manter e vou deixar lá. Eixo 1, eu tenho latitude, a longitude não é, eu tenho a profundidade, a temperatura. Ó, o box, ele está em torno daquela que é significativa. Então, eu vou botar CaCO3, é o carbonato de cálcio, no fundo, né? A areia, por incrível que pareça, ela é assim, ó. Ela é pequenininha assim, ó. Ela é uma correlação pequena, mas ela é significativa. Então, vou colocar areia também. Areia. Diâmetro médio também é. Ó, água costeira, ACAS e água tropical. Certo? Quem que não foi significativo aqui? Foi a longitude e oxigênio também foi aqui, ó, oxigênio. O que também foi. Salinidade não foi, longitude não foi. E argila não foi. Vamos ver no segundo eixo. Tem que ver se tem alguém relacionado no segundo eixo. Ó, a longitude ela está correlacionada no segundo eixo, mas não está no primeiro, tá vendo? Ó, não tem um box em volta daquele. Então a longitude a salinidade não é, matéria orgânica não é. Então, daquelas variáveis lá, quem que eu vou ter que tirar fora de lá, que lá não faz sentido? Salinidade, que não está correlacionado com nada, né? Matéria orgânica, salinidade e matéria orgânica. O que mais? Salinidade não é, a longitude ela fica, salinidade não é nos dois eixos, matéria orgânica não é nos dois eixos, e o resto é pelo menos no outro. Então eu só vou ter que tirar de lá dos meus vetores a salinidade e a matéria orgânica. Essa tabela aqui eu guardo ela, né? Porque eu posso apresentar ela nos meus resultados, certo? Então eu copio essa tabela e vou apresentá-la aqui, ó. Isso aqui é uma correlação não paramétrica de Spearman, que mostra a correlação das variáveis com esses dois eixos aí da ordenação. Então, voltando para lá, eu vou ter que tirar a salinidade e a matéria orgânica. Voltando para lá, isso aqui já era. Não, eu vou pegar de novo. Vou trazer de novo a minha matriz. Cadê ela? Tá aqui, ó. Toda hora eu faço isso. Tá aqui. Vou trazer ela de novo. Como é muito rápido, né? Eu devia ter salvo ela em algum lugar, vacilei. Mas enfim, coloco ela aqui. Fazendo de novo só, né? Podia ter salvo. Paste. Tá ela. Vou transpor. E aqui eu vou tirar duas, eram 14, né? Eu vou deixar as 14, depois eu corto elas. Eu vou editar e eu vou inserir
mais colunas, vou colocar 14 colunas, vou lá de novo, ambiental, vou levar a minha tabela toda para lá, e lá eu vou eliminar. Tá ela toda aqui, então eu tenho que tirar quem? Salinidade, que não tem correlação com o eixo. Removi salinidade e a matéria orgânica. Certo. O que eu vou fazer agora também? Agora eu vou colocar aqui, ó, aquilo que... Não, ó, marquei aqui, editar, vou inserir mais uma coluna, uma só. Agora eu vou colocar o grupo. Sabe aquele grupo que deu 5? Aquele da pequena inflexão lá no CH, que eu optei em analisar ele também, a gente fez no começo da aula. Então tá, eu vou colocar aquele vetor lá, categorizando os 5 grupos. Eu tenho aqui algum lugar que eu coloquei ele. É aqui, ó, que serve, ó. Então tá, então eu vou fazer agora a análise completa. E vou dizer para ele que isso daqui é uma variável categórica do tipo grupo, né? Ok. Tirar isso aqui daqui. O que eu vou fazer agora? Marcar, editar, colocar cor. Vamos lá colocar a cor. Então, azul. Um azul escuro. Marrom. Colocar a cor bem diferenciada, assim, né? Fúcsia. E aqui, sei lá, um verde, pronto, que seja. Certo? Marquei. Agora sim, vou mostrar para vocês agora a análise completa, aquela assim, para apresentar no artigo. Você vai apresentar como resultado final de toda a sua análise, onde você vai reunir classificação com ordenação e ainda cruzando com variáveis ambientais. Tudo isso vai ficar reunido em um gráfico, representando tudo. Então você marca tudo, vai lá, multivariada, ordenação, em MDS. Quantas variáveis você tem? Na realidade a gente tem 12, né? Porque eu tirei 2, certo? Aquelas 12 lá, argila, diâmetro médio, tal. Computar. Pronto. Olha só. Vamos lá agora arrumar e vamos de novo. Eu tenho grupos aí, ó. Eu vou aqui no editar o gráfico, vou centrar, vou dar um ticket, vou tirar o frame, vou voltar. Então olha só que interessante. Olha, se eu fizer aqui, ó, complex rule, que ele vai reunir os pontos do mesmo grupo. Olha só que interessante. Realmente separou, olha, isso aqui é um grupo, 2 grupos, 3, 4, 5 grupos, né? Tem um jeito disso ficar mais interessante ainda, que é colocar a elipsoide de probabilidade.
que é assim. Tá. O que é elipsoide de probabilidade? Aí já entra uma questão estatística aí no meio, né? Os grupos que não se tocarem, pode dizer que eles são significativamente diferentes. Então vocês vejam esse grupo rosa aqui, ó. Quem é essas análises, essas bolinhas rosas? Essas são as mais profundas, tá vendo esse grupo rosa? Eu estou aqui com um elipsoide de 95%, porque eu posso vir aqui, ó, elipsoide de 95% e posso ir diminuindo eles, ó. Vamos diminuir assim, só para efeito visual. Tá, vamos botar ali em 80%. Tá? Vou botar em 80%. Então perceba, ó, elipse de probabilidade, esse aqui é de 80%, certo? Vocês percebam que tem uma sobreposição, tal, né? Mas eu vejo claramente esses grupos. Agora, se eu quiser ser rigoroso, eu volto aqui, ó, e volto aqui para a elipse de 95%. Significa o quê? O que significa essa elipse aí? Ela tem uma interpretação gráfica e estatística. Aquelas elipses que não se tocarem, os grupos são significativamente diferentes deles. Então perceba, esse rosa toca nesse azul claro. Então não é, né? O rosa não toca nesse vermelho e não toca nesse verde. Certo? Agora, olha só, esse verde, ele toca só um pouquinho, quase de nada, nesse azul. Então, o fato de tocar só um pouquinho não tem problema. Agora, o fato de não tocar um no outro significa que eles são significativamente diferentes. É isso que eu posso dizer desses grupos do ponto de vista estatístico. Agora sim eu tenho um critério estatístico, que são os elipsoides de probabilidade. Como é que calcula isso? É um trabalho enorme calcular isso, tá? Tanto que vocês percebam que, ó, nesse grupo rosa, 95, um ficou de fora. Nesse azul, esse aqui ficou de fora, né? Isso é um elipsoide que pega 95 da hiperprobabilidade de esses grupos estarem no espaço. Isso que significa isso. E quando eles não se tocam, eles são estatisticamente diferenciados ao nível de 95%, né? Que é considerado, então, um critério aí estatístico. Com esse gráfico, vocês conseguem, então, dizer que grupo é diferente de quem. Agora, para apresentar ele, vocês podem diminuir esse elipsoide, né? Só para ele ficar mais fácil de ser visualizado. Por que tem um elipsoide tão grande em torno do azul? Porque ele tem muito poucos pontos, né? Então, eu posso usar 65%, né? Que você veja assim, alguns pontos ficam fora desse aqui. Mas, de uma maneira geral, existe o quê? Uma coincidência entre a classificação cluster e a ordenação, no espaço de ordenação, né? Eles se diferenciam. Então, com isso daqui, eu tenho uma quantidade de informação enorme. Ó, tem um grupo que é diferente desses grupos. Esse grupo é profundo, maior profundidade, maior latitude. O que eu posso dizer com relação ao eixo 2? O eixo 2, a única coisa que eu posso dizer é aquilo que foi apresentado aqui, ó. Quem está relacionado com o eixo 2? Significativo é a longitude, é a argila, o diâmetro médio só, né? Argila, diâmetro médio. Então, o eixo 2 é um outro gradiente bem menor, né? Bem menor, que está ligado à longitude, à argila e ao diâmetro médio, né? As amostras mais aqui em cima, mais nessas coordenadas, essas amostras que tem essa coordenada aqui no eixo 2, ó, elas têm maior quantidade disso aqui, elas estão numa latitude maior, né?
Isso que significa isso. É uma maneira, assim, completa de demonstrar as relações e os agrupamentos agora de forma ordenada. Certo? É isso daí. Tem alguém me ligando constantemente. Não sei quem é. Um momentinho só. Alô? É ele. Rapidamente, que eu estou dando aula. Eu estou dando aula pela internet, então tem que ser rápido, tá? Pois não. Nesse momento eu não posso, que eu estou dando aula, tá? Eu sou professor, eu dou aula. Manda pelo WhatsApp que eu passo, tá? Ok. É débito. Pois não. Caramba, os caras insistindo. É o meu óculos. Bom, pessoal, é isso daí. A ordenação, eu resolvi oferecer para vocês a ordenação porque intuitivamente ela é fácil de entender. E vocês olhando depois no vídeo, com calma, né? Fazendo de novo, vocês vão perceber aí os detalhes. Computacionalmente ela é sofisticada, porque é um método de interação, né? Mas ela anda sempre junto com a classificação. Quando eu vou interpretar um volume de dados, eu misturo classificação com ordenação, com variável ambiental, e essa é uma maneira, então, de testar isso, de apresentar, de mostrar as relações. Né? Ficou entendido? Só tem 16 pessoas na aula, tá? Você tá aí, Elton? Tá escutando? Andréia? Tô ouvindo sim. Vou fazer uma pergunta. Fala. Se eu tiver dados binários e quando for rodar a NMDS e fazer DISC, é válido também? Claro que é. É como se fosse, Certo. é como se fosse Bray-Curtis, Uhum. né? Mas é válido também para dado binário você fazer Hellinger no dado binário mesmo, 01, 01, 01. Você vai lá e faz um Hellinger nele, certo? Faz um Certo. Hellinger nele e vem e pede distância euclidiana. É válido também. Entendi. Isso aí, sugestão do Legendre, quando ele fala aí sobre caminhos, NMDS, né? Ele tem aí no livro, né? No livro do Legendre, ele sugere isso daí. Falou? Então, só vou dizer aqui de novo para vocês, olha, agora, hoje, 17 horas, está encerrando o nosso curso, né? Sincrônico. As aulas ainda estão marcadas para a próxima semana, né? Na próxima semana, na quarta-feira, vocês negociam aí com o André e com o Elton para tirar dúvidas. E na sexta-feira é um horário que eu vou deixar disponível para vocês poderem usar esse horário, se quiserem, para fazer a última atividade. Essa última atividade vale 30% da nota, certo? E ela vai ser levada em consideração, vai ser corrigida detalhadamente, né? Então vai ser dada uma nota, tá? E essa atividade eu vou disponibilizar tanto no SIGA como no grupo, ao máximo segunda-feira. E vocês vão me entregar ela por e-mail, né? No máximo dia 17, na outra segunda-feira. Tá entendido isso? Sim, professor. Então tá bom.
vai ter um espaço aí, eu acho que já está disponível aí para os alunos fazerem as suas sugestões, críticas, né? Com relação à disciplina, com relação à forma que ela foi ministrada. E eu solicito a vocês, assim, que façam esse esforço, né? De dizer com clareza, ó, se não gostou, se achou difícil, se achou desinteressante, o que for, né? Mas é importante ter esse retorno de vocês, né? E principalmente com relação às dificuldades. Tem dificuldade de poder assistir aula desse jeito, né? A universidade está precisando desse retorno de vocês, né? Se isso se tem estrutura, se houve dificuldade, né? Então, por favor, quando for o momento certo, vocês deem a sua opinião aí, que é muito importante. Então, acho que eu não vejo mais vocês, certo? E a partir do dia 17 a gente vai corrigir, e aí nessa semana mesmo, do dia 17, já vai lançar as notas, né? Eu não vou, portanto, então, não é necessário ter frequência. Hoje eu não vou cobrar frequência e não vou cobrar frequência também nas próximas aulas, né? Então vai ser, todo mundo vai ser frequente aí, não vou dar falta, tá? Provavelmente ninguém vai ser reprovado por falta, isso não existe, né? E agora, então, com esse relatório, essa atividade, né, que eu quero bem completa, bem detalhada, e eu vou colocar um arquivo do Excel com aí uma série de problemas, né, que eu gostaria que vocês resolvessem, com as ferramentas e as explicações que foram oferecidas aí ao longo do curso, certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. Se tiver sugestões, podem passar para mim pelo grupo, quando quiserem, tá? E então, até uma próxima oportunidade. Se precisar de mim aí para alguma análise de dados, de um TCC ou de uma consultoria que vocês fizerem por alguma razão, vocês podem contar comigo também, que a universidade pública, ela é justamente isso, né? Ela é um espaço privilegiado para a gente passar o conhecimento e oferecer esse conhecimento para a comunidade, para os alunos que têm interesse, e se quiserem avançar mais nisso, podem fazer contato comigo, a gente está à disposição, certo? Então é isso daí. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Ok, professor, muito obrigado por ter ministrado esse curso, foi muito bom. Valeu. Tranquilo, Felipe. Abraço.